Boa noite a todos que estão entrando em nossa live aqui pelo site Bairros Criciúma, a nossa live do Instagram, que hoje vai trazer um convidado falando um pouco mais sobre a gestão de vendas, que é o professor doutor Rafael Glavan, que em seguida já vai entrar conosco aqui na live e vai abordar um assunto tão interessante, tão importante para diversos segmentos que precisam da comercialização dos seus produtos e serviços para conseguirem um resultado melhor, principalmente nesse momento em que vivemos desta crise ocasionada pelo coronavírus. Gostaríamos de agradecer primeiramente aos nossos parceiros aqui do site Bairros Criciúma, a Sensupeg, Faculdade Sensupeg, a FM Pneus, Terapia Cruzeiro do Sul, Costa Team Muay Thai e a Yes Braz Criciúma são parceiros das iniciativas do site Bairros Criciúma. Meu nome é Michael Machado, sou editor do site Bairros Criciúma e estaremos conversando daqui a pouquinho com o professor Rafael Glavan, professor doutor, com especialização na área de administração. Tem bastante experiência na área de gestão e trará informações importantes, informações relevantes para quem busca melhorar seus resultados, seja nos seus negócios pessoais, seja também no seu negócio próprio, no seu emprego, né? Trabalha em um comércio, em uma empresa que oferece algum tipo de produto ou serviço e estar melhorando esses resultados através de técnicas de venda. É muito importante a gente tentar trazer e contribuir com a nossa comunidade, trazendo assuntos desta natureza. Então, logo mais, o professor Rafael Glavan vai estar entrando aqui na nossa live e trazendo essas informações. Quem tiver interesse pode estar durante a live fazendo perguntas e a gente vai transmitir as perguntas para o nosso convidado que estará conversando conosco logo mais. Um grande abraço aí ao Tarso, que está aí nos pedindo um alô. Um grande abraço, muito obrigado a todos que estão entrando na live. Em seguida, o nosso convidado, o professor doutor Rafael Glavan, estará trazendo informações relevantes para a nossa audiência. Só estamos aguardando a chegada do professor Rafael Glavan. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Estamos ouvindo muito bem, professor. Então, que coisa boa, satisfação. Estava fazendo uma pequena apresentação aqui antes da gente começar a conversar. Coisa boa. E gostaria que o senhor contasse um pouco mais da sua trajetória aqui para a nossa audiência, né? Da sua carreira e também das suas especializações nessa área de gestão e vendas. Bom, boa noite a todos. Meu nome é professor Rafael Glavan. Satisfação estar conversando com você, Michael, e toda a audiência do Jornal Bairros Criciúma, da plataforma, por assim dizer, né? Multimídia, multiação. Uma grata satisfação. Eu trabalho com consultoria basicamente 22, 23 anos. Sou empresário também, tenho uma empresa de consultoria com sede em Florianópolis, que é a minha origem. E dentre essas andanças por aí, você acaba atendendo algumas instituições de ensino, acaba atendendo algumas empresas de consultoria pelo estado e você vai, claro, criando raízes em várias cidades, vai criando amigos, eventualmente vai adquirindo também imóveis, vai constituindo família, né? E eu tenho a grata satisfação de já ter trabalhado nos últimos 15 anos em umas 4 ou 5 instituições de ensino da região e ter feito consultoria em várias delas. Eu teria aproximadamente 7, 8 mil ex-alunos em Criciúma, alunos de graduação, pós-graduação, consultoria, pessoas que em algum momento acabaram interagindo, né? Então é sempre uma grata satisfação estar com vocês. É claro que nessas andanças aí de 22, 23 anos de consultoria, empresário e professor ao mesmo tempo, você acaba fazendo várias especializações, nem sempre especialização no sentido de curso, de título, claro, também muitas, mas você vai sempre se atualizando. Gestão de vendas e-commerce, gestão de vendas 4.0, negociação, tratamento de objeções, como vender ao cliente, vendas complexas, são certificações ou cursos
que você vai fazendo para agregar, né? Para aqueles que, como eu, começaram tendo aula de datilografia, chegar hoje aí vivo ao marketing 4.0 já é bastante satisfatório, né? Mas fica ao E com dispor. certeza. Novamente, obrigado. Não, nós que agradecemos a sua presença hoje, trazendo um assunto que é muito importante e relevante, né, nesses dias que a gente vive, nos últimos meses, nesta crise. E como superar essa crise, né, professor? Principalmente utilizando como ferramenta as vendas. Né? Então, o que o senhor teria para dizer para aquele nosso ouvinte, que está aqui no momento, aquele nosso telespectador, que está em busca de novas técnicas, né, de novas oportunidades na área de vendas? Bom, Michael, e todo mundo, eu tenho uma visão um pouco ampla, né? Por simultaneamente ser empresário, consultor e professor, eu tento enxergar a visão, eu tento ter uma visão meio que tripla, né? Às vezes tem um só professor, ou só consultor, ou só empresário, e geralmente ele tenta puxar essa visão apenas para um lado. Por ter que sustentar a minha empresa, a dos outros, ainda lecionar, eu tento sempre ampliar a visão. Primeira questão que eu acredito é que nós estamos em isolamento físico, não social, né? Já falei isso em algumas outras situações. Nós estamos proibidos de ter contato físico próximo, mas você pode perfeitamente pegar o telefone, ligar para o seu pai, para a sua mãe, você pode mandar uma mensagem para o seu cliente, você pode ligar para ele. Até pouco tempo atrás, nós estávamos nas sacadas, aplaudindo alguns, vaiando outros, né? Aí depende da tua posição. Então, nós estamos em isolamento físico, que deve ser respeitado e tratado com limites, e não em isolamento social. Isso é importante porque quando você não entende algo, você não consegue estruturar um processo e você não consegue medir e não consegue fazer ações. Essa semana saiu uma pesquisa dos infectologistas com psiquiatras em Nova York, dizendo que a pior consequência de tudo isso será a perda do contato humano. Mas por que nós estamos falando isso em vendas? Ninguém te proibiu de ir até teu cliente. Desde que você vá com cuidados, que você respeite as leis e, acima de tudo, se você tem receio ou o teu cliente tem receio que você vá até ele fisicamente, você vá de outras formas. Então, nós estamos aí em uma época de relacionamento, de fidelização, especialmente de ações e, acima de tudo, de uma excelente comunicação. Porque nós estamos lembrando dos empresários que falaram besteira, não é? E nós estamos lembrando dos empresários e das empresas. A região de vocês é muito pródiga, né? Nós temos uma série de empresas aí que doaram 150 mil máscaras. Temos ali a empresa de tintas que fez respiradores. Você tem a faculdade que fez respiradores. Então, você tem uma região muito próspera nesse sentido de que está surgindo aí novas ações, novos empresários e novos comportamentos das organizações. Então, a primeira questão que eu colocaria é: ninguém está proibido. Essa palavra isolamento social passa a impressão ao dono do pequeno restaurante, ao dono do pequeno comércio, ao dono da pequena padaria, que ele não pode tocar no cliente, e isso é fato, mas dá a impressão que ele não pode receber o cliente no seu ponto de venda. E, na verdade, ele pode com restrições. E a hora que você consegue atrair alguém no teu ponto de venda, seja virtual ou presencial, faça alguma estratégia para aumentar a venda do ticket médio, aquilo que você está vendendo. Você pode perfeitamente anotar o nome dos seus clientes numa folha de papel e ligar para eles. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ter um software. Faz no Excel. Ah, eu não tenho dinheiro para ter o Excel. Faz online, tem aqueles... faz no Google Planilhas, não é? Dando nome aí. Então, tem formas de você se organizar. Nós não podemos cair nessa que estamos em isolamento, meu mundo acabou. Sempre tem algumas ações. Só queria deixar isso bem claro, Michael, que se nós ficarmos com esse isolamento social, nós não vamos para frente. E qual seria, na sua opinião, o novo papel do comércio nesse contexto atual que a gente vive hoje? O comércio, você fala especificamente o de rua, o comércio presencial, a loja física ou todos, incluindo o Isso. eletrônico? O comércio de rua, começando, professor. Começando pelo de rua. A primeira questão, nós estamos entrando, na verdade, isso era previsto para 2025, 2026, nós estamos previstos em uma era de relacionamento.
melhoria de comunicação. O Covid simplesmente adiantou isso, né? Adiantou aí 4, 5 anos antes, que é o momento onde... Primeira pergunta, você precisa de todos esses clientes? O teu cliente hoje é o teu cliente-alvo? Ele é lucrativo? Será que você não está entrando em uma guerra de preço apenas por manter um cliente que talvez não vale a pena? E uma outra questão, até que ponto você está se comunicando com ele? Nós sabemos que vivemos uma era aí de extrema competição entre as organizações. Uma disputa por preço, que sempre joga a margem lá para baixo. E se você entrar nessa disputa de preços, que acaba com a tua margem, será que vai ser lucrativo? Então, a primeira grande questão é, quem é o teu cliente? É uma pergunta que pouca gente tem feito. Nós tivemos aí 3, 4 anos anteriores muito ruins. Ano passado havia uma promessa aí com um novo governo, independente da visão de cada um, que a economia iria crescer. E aí virou este ano, parecia que ela estava realmente aquecendo e vendendo mais. Mas ninguém perguntou, ninguém refletiu. Isso que eu estou vendendo é o que alguém deseja? Só isso que eu estou vendendo está bom ou eu poderia agregar algo a mais? Uma outra questão, esse cliente realmente é o meu alvo? Então nós estávamos entrando em um automatismo, vender por vender, que era necessário, anos e anos de baixas vendas e de crise, mas nós estávamos entrando em um momento, vamos vender, vamos vender, vamos vender, promoção, desconto, e muitas organizações, mesmo vendendo mais, estavam entrando no vermelho, porque não faziam suas contas, não sabiam efetivamente das suas margens, da sua margem de contribuição, não sabiam efetivamente se aquilo estava valendo a pena. Então, a primeira dica que eu dou aí para o pequeno comércio, o primeiro estabelecimento, pega aí um sábado, um domingo, uma hora que você não estará aberto, abra o teu Excel, abra o teu sistema, abre ou num papel, liga para todos os clientes que não compraram de você nos últimos 6 meses, no último ano, ou aqueles que compraram e pararam de comprar. Liga para aqueles, separa, claro, ó, os que não compram um mês, há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses. Liga para aqueles que compram. Aí, claro, depende do que cada um vende, do giro do seu produto, né? Tem gente que não sabe nem qual é o giro do seu estoque, quanto que vende, não sabe nem de quanto em quanto tempo o cliente deve aparecer lá. Então, a primeira sugestão é, Rafael, não quero pagar hora extra, não quero reunir funcionário. Faça você. Em algum momento você vai ter que se doar e fazer isso. Então, a primeira questão é, pega tuas vendas aí dos últimos 12 meses. Não é comparar março do ano passado sem Covid com esse ano, mas pega o histórico de vendas e de clientes aí dos últimos 12 meses, começa a correlacionar que período do mês vendia mais, que tipo de cliente comprava mais, e comece a ligar para eles. Porque se esses clientes têm alguma objeção, deixaram de comprar contigo, se ele não tem dinheiro, não está comprando de ninguém, tranquilo, não tem o que você fazer. Agora, se ele continua comprando e foi para outro, pelo menos na teoria existe algo que você possa fazer. Aí você tem que tentar entrar em contato com ele, identificar qual foi a objeção. Ou por que ele deixou de comprar de você. Se foi preço, e o teu preço está caro, o caminho para a solução será teus custos, você pode negociar com o fornecedor. Se o motivo dele ter deixado de comprar de você foi atendimento, a plataforma de ação é outra. É treinamento, eventualmente substituição de equipe. Se o motivo que ele deixou de comprar de você foi o ponto de venda, ele não se agrada do teu ponto de venda, a ação é outra, né? Eu costumo brincar que o povo costuma falar muita palavra falta de. Qual que é o teu problema? Falta de. E falta de nunca é problema. Falta de é sempre a consequência de um problema. Nos cursos de educação financeira é muito simples. Qual é o teu problema? Falta de dinheiro. Não, não é. Falta de dinheiro é a consequência. Ou você gasta muito, ou você ganha pouco. Então, quando uma empresa fala, eu tenho falta de cliente, ou você não foi satisfatório, ou o teu concorrente é melhor. Se o teu concorrente é melhor, descubra no que ele é melhor e ajeite. Ou, às vezes, você não foi convincente, não soube vender, não soube atender. Quantas e quantas empresas têm um bom produto, um bom ponto de venda, uma boa política de preço, e na hora o vendedor não é capaz? Então, a primeira questão é entender um problema. Quem não entende o problema vai ficar
Todos nós temos momentos na nossa vida que, enquanto você não entende o problema, você fica patinando, patinando e não sai. A hora que você entender, você vai conseguir. Então, a primeira sugestão é, pega aí os teus últimos 12 meses, relatório de vendas. Para quem você vendeu, quem voltou, quem não voltou. Às vezes o cliente tem comprado menos. Aí você, por que ele está comprando menos? Não subiu o preço, a loja está boa, não melhorou o mix de produtos. Então, claro que você não vai ligar para 4.000 clientes, mas, poxa, faz aí uma amostra, sei lá, clientes pessoas físicas, clientes pessoas jurídicas, cliente cama mesa de banho, cliente jovem, tenta separar aí pela tua faixa de cliente e aí começa a entrar em contato com eles, aí, claro, tomando todo o cuidado da maneira como entra em contato, né? Alguns clientes que você tem mais abertura, você liga e identifica o que aconteceu. E para aquelas lojas, professor, que dependem de uma experimentação de produtos, né? Por exemplo, seja roupas, seja veículos, por exemplo, o que o senhor aconselha nesse momento, nesse novo momento, digamos assim? Bom, as lojas que têm o ponto de venda, o famoso PDV, e que precisam da presença do cliente, a boa e velha técnica de tentar atrair este cliente para o ponto de venda. Ah, mas isso é lógico? Sim, só que era algo que nós não estávamos fazendo. Novamente, esse automatismo que nós estávamos entrando em janeiro, fevereiro e março, de o cliente ir espontaneamente, dava um grande volume de pessoas na loja, na maioria das lojas, e você não conseguia atender nenhum de maneira qualitativa ou agradável. Né? E agora, com menos pessoas indo até o ponto de venda, por questões naturais, a ideia é, volta para a minha dica anterior. Identifica quem comprava bastante, quem tinha um bom poder de compra, ou quem é o teu cliente preferencial, pega o histórico dele, entra em contato com ele, ó, aquilo que você compra, aquilo que você gosta, do jeito que você gosta, estará disponível. Que horas que você quer vir? Eu, proprietário, eu, gerente, te atenderei presencialmente. Eu tenho uma série de empresas aí que eu presto trabalho, ou de colegas consultores. Meus colegas aqui, amigos, donos de lojas de roupa, pizzaria em Florianópolis, tiveram que demitir o motoboy. O dono está indo entregar. Chegar lá, o dono. Opa, é você? Sim, sou eu mesmo. Prazer. Muito obrigado por estar conosco há tanto tempo. Nós estamos em um momento onde os proprietários, gerentes estão conhecendo seus clientes que antes não conheciam. E aí uma brincadeira que eu vejo muito, a brincadeira não, uma questão, na essência, por mais que uma loja, por mais que uma loja seja bela, tenha um bom ponto de venda, a minha visão é que o provador é um lugar quente e escuro. Eu, por exemplo, como homem, não gosto de entrar no provador. E você sempre pergunta, serviu? Olha que erro. Uma técnica de venda fácil. Você nunca pergunta se serviu. O vendedor, naquela hora, ele é o príncipe, mas o cliente é o rei. E o príncipe serve ao rei, respeita o rei. Então, você tem um bom vendedor, usando um exemplo de loja de roupas, não é? A pessoa está indo lá, ela pergunta o número, quanto é que você veste? 42. Dependendo de forma, tamanho, pega um 42, um 44, um 46, um 40, leva 3 ou 4, isso é truque de vendas. Não é? Você não fica lá parado. Serviu? Você leva outras opções. A pessoa já está agoniada, experimentando, num lugar que, por mais bela que uma loja seja, não é o lugar mais ideal. Principalmente para mim, eu não gosto. Então, se eu vou lá, entro, a primeira que não serviu, eu saio. Então, tem uma série de técnicas que se fazem muito erradas, umas abordagens de venda. Quer experimentar? Olha a pergunta que alguns vendedores fazem. Quer experimentar? Você não pergunta se quer experimentar. Você leva uma peça, se for mulher ali, enfim, leva um acessório, leva um número mais baixo, leva um número mais alto, está levando uma calça, leva algo que combina. Então, não basta apenas levar o cliente até o ponto de venda, você tem que fazer algo em que ele esteja lá. Porque se você lembrar, Michael, janeiro, fevereiro, março, quando parecia que estávamos aumentando e os números indicavam que sim,
novamente respeitando a opinião de cada um, estamos falando de dados econômicos, estavam reclamando que, apesar do grande número de clientes e do número de vendas, ainda não estava bom. Ué, mas o problema não era levar o cliente até lá? Se ele estava lá, por que não fizeram alguma coisa? A ideia agora é que, o que eu vejo em várias lojas também, quando eu falo lojas, estou tentando abarcar aí todo o teu público, todo o ponto de venda presencial que você me pediu, de loja de varejo, a criação da identidade ou da autoridade e a questão do sangue da loja. A região de vocês fez uma loja de sapatos, eu não vou nomear, aquela propaganda dos vendedores pedindo que não queriam perder o emprego, e aí foi passando vendedor para vendedor, chamando as lojas, desculpa, as pessoas, os clientes, para ir às suas lojas, às unidades. Aquilo deu um resultado fantástico. Como bom cliente, acima de tudo, cidadão e ser humano, eu entrei em contato com a loja. E ela demorou um tempão para me responder e pedir desculpa. Olha, estamos com um grande volume. E eu achei maravilhoso, não a demora, mas, opa, deu resultado. Marketing, acima de tudo, é criar um vínculo emocional, criar um vínculo afetivo. Mas também não adianta criar isso, chegar lá na hora decepcionar. Então, como é que eu faço para fazer as pessoas irem até o ponto de venda? Digitalização é o mínimo. Você tem aí empresas que em 2, 3 dias se reinventaram via e-commerce. Né? Mas, acima de tudo, depoimento do dono da loja, depoimento dos funcionários, prova social, quem usou, quem está comprando, quem está lá. Nós temos uma série de exemplos aí de organizações que têm feito isso. Oi, eu sou o fulano tal, eu sou o vendedor, chegou aqui uma peça que é maravilhosa, um excelente custo-benefício, está em moda não sei aonde, vem para cá que eu estou te esperando, peça pelo meu nome, vou te dar um atendimento especial, convocando a pessoa para ir até lá. Coisa que não era feita antes, porque parecia que estávamos recuperando economicamente. Mas aí atrai muita gente, porque a mídia digital tem um poder amplo, amplificado, chega lá na hora que nem BR em duplicação, cria aquele gargalo. Aí fica um monte de gente esperando. Então, assim, não há uma regra única ou uma fórmula infalível para atrair aí a pessoa até o ponto de venda. Mas o fato é que tem estratégias simples. Na região de vocês tem várias empresas que estão fazendo isso. O dono, o proprietário, gerente, funcionários, pedindo para os clientes irem, depoimentos, trechos, vídeos que emocionam, promoções. Antes você anunciava na rádio, na televisão, e isso custava muito dinheiro. Agora, com a maioria da população em home office, ou lockdown, como se prefira, as pessoas estão plugadas na internet. Instagram, WhatsApp, Facebook e outras mídias. Você consegue chegar hoje a mais de 3 vezes o número de pessoas que você atingia pelas mídias em fevereiro, março. Então, nós temos formas de atrair até o ponto de venda. Só que eu acho que é a metade do caminho. E na sua opinião hoje, a intenção do consumidor ela também mudou? Mudou bastante. É claro que nós estamos aí com algumas demonstrações de descontrole da população, lotando bares, restaurantes, sem os devidos cuidados, e até trazendo isso quase aí uma preemência de um endurecimento das restrições que estavam sendo diminuídas, mas o comportamento do cliente mudou. Tem uma série de pesquisas, claro, que não convém aqui, mas enquanto consultor, professor, eu tenho aí agora aumentou um pouquinho, finalizei agora 600 e poucas pesquisas de grupos, estudos do Google, uma série de empresas que estão monitorando aí o comportamento do consumidor. Inclusive, algumas bolsas de valores que operam eletronicamente já conseguem monitorar isso. Que empresas que se comunicaram mal, desrespeitaram o lockdown, falaram que não iam parar porque pessoas perderiam a vida, e, acima de tudo, empresas que fizeram muita besteira durante essa crise, diminuir as suas vendas. Isso já foi provado por relatórios contábeis, já foi provado por ações na Bolsa de Valores. E o que isso importa para nós, Michael? Apesar de que tem pessoas não respeitando esse isolamento, nós estamos aí no começo de uma mudança, de um consumidor um pouquinho mais consciente.
É claro que tem pessoas que desrespeitam novamente, ninguém vai mudar, quem era isso antes. Mas, na essência, nós temos aí uma série de novas posturas de empresas e de público. O que já se sabe? Né? O que as últimas pesquisas mostram? E aí, vinculando a tua pergunta anterior, mesmo que você atraia, mesmo que você atraia o cliente ao ponto de venda, ele vai ficar menos tempo lá. Isso já se sabe. Então, não é que tudo vai virar um drive-thru, mas o tempo de permanência do cliente dentro da maioria dos estabelecimentos, isso você pode pegar dados com a Associação Brasileira de Shopping Centers, com a Associação Brasileira de Restaurantes, que são algumas dessas pesquisas que nós debatemos enquanto profissionais da área, já se sabe que ele vai ficar menos tempo. Então, com a exceção aí de restaurantes e fast food, que o tempo já é curto, em que ele nem fica ali muito tempo, ele já sai, a maioria das outras empresas que recebem público, que é isso o nosso foco aqui hoje, o comércio, o cliente vai ficar menos tempo lá. Principalmente nos 6 primeiros meses após o fim quando acabar, acabar não, quando voltarmos à normalidade. Porque nós temos uma memória de curto prazo. Então, essa onda agora que nós estamos tendo nas últimas semanas de pessoas respeitando, é uma fatia grande da população, mas tem muita gente respeitando ainda. Muita gente. E essas pessoas que respeitam, e é claro que essas que não estão respeitando, 90 dias em casa acho que saíram para extravasar. Mas eu, a minha esposa, a minha família, a tua, e tenho certeza que grande parte da audiência qualificada do bairro Criciúma, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, mesmo que tenhamos voltado a 100% da presencialidade, escolas, trabalho, nós ainda vamos continuar saindo de máscaras, vamos evitar aglomeração, vamos evitar um contato muito próximo. Isso vai afetar os comércios. Vai afetar porque menos pessoas no ponto de venda, mesmo que você entre no ponto de venda, está sendo atendido de maneira maravilhosa sozinho, entrou 2 ou 3, o filho, filha, volta. Então, nós vamos sim ter que remodelar o ponto de venda. Talvez, se é um cliente que fique menos tempo, você vai ter que tentar encontrar um cliente mais rentável, ou mais rentável em cada compra, ou que volte com uma frequência maior. E aí você vai ter que saber, né? Você vai ter que saber qual é o teu perfil de cliente. Porque a grande questão é o seguinte, muita gente agora, só um exemplo para que você entenda, muita gente agora achando que a salvação da sua vida é o auxílio do governo. É claro que ele é importante, mas quem não soube, durante os últimos 3, 4 anos, gerenciar as suas finanças para ter uma gordurinha para um mês, vai ser agora que vai conseguir? Sei se você entendeu. A pessoa está 3, 4 anos gastando mais do que ganha. Aí perde o emprego, de repente vai lá alguém e dá um valor. É claro que é importante o valor, isso é inquestionável. Mas se ele não soube lidar com o dinheiro antes, não vai saber agora. Então, as empresas que não souberam gerenciar perfil de cliente, qual o cliente mais vantajoso, o que fazer, treinar vendedores, melhorar o ponto de venda antes, muito possivelmente não conseguirão agora. A não ser que não. Opa, agora é a hora. Essa é a grande questão. Então, a chave, acredito que para uma das chaves, né, que seria para conseguir superar tudo isso é o relacionamento e a fidelização com o cliente. Então, que as empresas estão buscando hoje, né? Sim, com certeza. E nós temos uma série de empresas aí. É claro que nós vamos começar com as maiores até chegar às menores. Se você observar aí os bancos, e aí saudações e respeito a todas as instituições financeiras, seja banco, cooperativa, os bancos tão mal falados deram brilhantes exemplos, postergando as contas por 3 meses, 6 meses. Isso é uma forma de relacionamento. Concordam? Opa, estou preocupado com você e estou postergando, adiando, para daqui a 3 meses, 6 meses você me pagar. Nós temos esses aplicativos de comida, não sei se, de alimentação, que estão também adiantando o valor para as pessoas. Isso é uma forma de relacionamento.
o que você pode fazer aí no teu negócio com o teu cliente? O que você pode propor para ele? O que você pode melhorar na vida dele, facilitar? Eu lembro que no primeiro dia da pandemia, já falei aí em outras oportunidades, em outros meios de comunicação, que me ligou um dono de um hotel com 3 unidades em Santa Catarina. Rafael, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei, simples, qual é o teu problema? Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Não tenho dinheiro agora. Por que tu não tem? Porque o cliente não pode vir aqui. Pega o valor da tua diária, faz vezes 2, que é o final de semana, só cobra 1,5 e dá 3 diárias. Exemplo, quanto é que era a diária dele? R$ 200. Sábado e domingo daria 400, não é isso? Faz uma promoção a 339, para que quando voltar a ocupação do hotel, ao invés de 2 diárias, que ao invés de custar 400, você vai fazer a 339, ele fique 3 diárias. Essa ação gera um pensamento positivo na cabeça do cliente, que compra, fideliza a marca, é uma comunicação, e ele sai, nossa, eu ganhei. Eu obtive mais do que eu investi. E naquele momento... E gerou receita para ele. Gerou receita, né? Ele vendeu, se eu não me engano, ali no primeiro mês, 1.300 ou 1.400 pacotes. Nós estamos falando aí de um valor considerável, né? Então, assim, sempre tem alguma ação. Só que aí você tem que conhecer um pouquinho o teu negócio, tem que ter uma boa base de dados, tanto financeira quanto de clientes, que aí vai ser a particularidade de cada um. Porque, assim, ó, o que eu vou falar agora é delivery e conveniência, procurar soluções, exatamente. O que eu vou falar agora talvez seja um pouco diferente do que o pessoal costuma. Nós temos geralmente causa e efeito, não é isso? Causa e efeito. Vendas não é causa. Vendas é sempre o efeito. E o comércio, no geral, o empresário, por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou vendendo? O meu problema é a baixa venda. Se você não está vendendo, isso é a consequência. Ou o teu concorrente é melhor, ou você não é tão bom, ou tem uma crise econômica, ou o teu cliente está sem dinheiro, ou tem uma pandemia. São variáveis que você não tem controle. Então, a grande pergunta é, você está sem vendas, porque nós temos aí uma questão financeira e, acima de tudo, uma questão de proibição ao ponto de venda. Na sua grande maioria, proibição ou restrição. Pega essas duas variáveis. Meu cliente sem dinheiro, o que eu posso fazer? E a segunda, como é que eu atraio alguém para o ponto de venda? Ou por que eu não levo para a venda virtual? E o pessoal pouco estuda e pouco entende que por que algumas marcas se vendem sozinhas? Temos aí um refrigerante, que não vamos fazer propaganda, que se vende sozinho. Nós temos pastas de dente que se vendem sozinho. Nós temos sabão em pó que se vende sozinho. É a marca consagrada e admirada que faz a venda, e não é a venda que fez a marca. Tanto é que essas marcas vão repassando de pai para mãe, filha para mãe, para avó, do pai para o filho. Leite condensado é tal, sabão em pó é tal, refrigerante é tal. Vai fazer uma reprografia, uma fotocópia. Você falava o nome da marca, que ela começa com X, você não falava que ia fazer uma reprografia, uma fotocópia. Então é o seguinte, antes da venda, que é o efeito, você tem ali gestão de marca, comunicação com o cliente, marketing, ponto de venda, treinamento, contratação contratação e treinamento de vendedor. Só que eu só sei o que está impedindo o meu cliente de comprar se eu entrar em contato com ele. Então, venda será sempre um efeito, uma consequência. Não é que é menos, é que vem depois. Se você tiver um bom produto que o cliente queira, a um preço justo, bem exposto, com um bom vendedor, uma boa política de relacionamento, há uma tendência que a venda aconteça naturalmente, como parecia estar acontecendo até entrar uma variável chamada Covid. Certo. E, professor, a gente acabou citando a questão dos comércios, lojas físicas, e acabamos pulando a questão daquelas que aproveitaram, mesmo com lojas físicas, e incentivaram as vendas pelo e-commerce ou também pelas redes sociais. E daí, como que o senhor vê essa questão estratégica desses negócios? Dos negócios digitais? Isso, daquelas lojas, né, que acabaram migrando,
com uma força durante a pandemia, durante a quarentena, para as redes sociais e acabaram ali vendendo mais, ou também aquelas que optaram até mesmo pelo comércio eletrônico. Bom, quando bem feito um comércio digital, né, ele consegue duplicar a força da marca. Ele consegue fixar a mente na cabeça de outros públicos. Com algumas estratégias que não concorram e uma não anule a outra, é sempre saudável, né? É, eu não costumo comprar no comércio eletrônico, é uma questão minha, não sei se de idade, alguma coisa. Isso que eu fiz, mestrado, doutorado na área. Eu não compro, né? Mas a minha E presta esposa compra. consultoria na área também. É hábito, né? São hábitos. Eu sei como se faz, eu sei estruturar. Tem algumas práticas e ações do comércio eletrônico hoje que você vê nos sites que foram frutos de pesquisa de grupos onde eu fiz parte, mas eu não compro, é hábito. Não sei se por ser conversador eu quero pegar, ir lá comprar, incomodar o vendedor, falar com o gerente. É um hábito meu. Agora, se você criar uma boa estratégia que não rivalize, que não tire clientes, você alcança outros públicos, né? O que não pode acontecer é por exemplo, anular o efeito do outro. Hoje você vai nas lojas de varejo, varejo que eu digo linha branca, fogão, geladeira, acho que a linha branca é fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, ou você vai ali na linha marrom, eletroeletrônicos, você vê que seja pelo site ou pela loja física, a linguagem é a mesma, é padronizada. Durante muito tempo, se você ia na loja, o vendedor falava mal do comércio eletrônico. E no comércio eletrônico ele dizia para comprar lá e não na loja. Um acabava cometendo um erro de falar mal do concorrente, porque assim se viam como concorrentes que não era, eles são complementares. Serviços que já voltaram à presencialidade, como alguns restaurantes, e eu conheço alguns, inclusive aí em Criciúma, eles fazem o quê? Enquanto estavam proibidos de atender presencialmente, estavam só na teleentrega, eventualmente até o cliente podia retirar no balcão, mas não poderia lá fazer a sua alimentação. Eles, quando voltou a presencialidade, eles tomaram a seguinte decisão: esses cardápios não podem concorrer. Esses cardápios têm que ser complementares. Então, hoje, a promoção só no balcão. Essa promoção aqui só na teleentrega. E aí vai fazendo com aquela famosa lei da escassez. Isso eu só consigo aqui por curto espaço de tempo, por esse valor até determinada hora. Então, assim, Que eu é uma vejo como é estratégia também. que é uma estratégia. Conheço vários que estão fazendo isso com sucesso. Porque o que se esperava? Que, principalmente em restaurante, pubs, pizzarias, e que quando voltasse a presencialidade, acabaria o eletrônico e lá cresceria. Não foi bem assim. Eu conheço comércio eletrônico aí, venda online, algumas pizzarias e pubs que estão vendendo pelo iFood, pelo Bi, pelo WhatsApp deles, e estão vendendo bem também no presencial que está retornando. Só que todos esses cardápios são diferentes. Vão fazendo uma falsa concorrência entre si, não é? Criando uma sensação de exclusividade, cada um com atendimento exclusivo, com uma sensação, nossa, eu estou sendo atendido muito melhor do que eu era antes. Então, assim, tem boas ações. E o senhor nos traz agora uma estratégia que funcionou para os meios de refeição, mas que nada impede de ser criada em outras áreas também, em outros ramos, né? Com certeza. É que eu não quero nominar, até em respeito aí à audiência do bairro Criciúma, que eventualmente eu posso nominar uma organização e tem aí um parceiro ou alguém, um concorrente, enfim. Você tem que criar alguma estratégia, né? Agora, por exemplo, as lojas de roupa. Roupa que eu digo vestuário. É que eu, como homem, já passados 40 anos, eu sei o que é roupa. Deu, acabou. Depois vai acessórios, né? E aí o que eu vejo de lojas fazendo lives com as funcionárias usando o acessório, com as lojas usando o acessório.
simplesmente ganhou um pouco mais de vida. Aquela postagem fria no Instagram, aquela postagem mais fria no WhatsApp, aquele grupo que você poluía de informação, que as pessoas só saíam no grupo, agora está ganhando um pouco mais de corpo, um pouco mais de alma. Então, são pequenos vídeos, pequenos trechos, depoimentos mais humanos, com prova social, algo mais, estou aqui comprando produto tal, a dona da loja, a gerente, a funcionária, olha, eu uso, eu recomendo, tentando criar um pouco mais de intimidade com o cliente. Intimidade é relacionamento. O Mike, só uma coisa que eu não vou nominar, tá? Mas um dos parceiros, eu não sei se vai me permitir, uma faculdade que nos patrocina, né? Ela fez a estratégia maravilhosa de comprar a graduação e ganhar a pós, não é? Isso. Eu já queria mandar um abraço para a Estela. Posso falar o nome da instituição? Pode mandar. Então, queria mandar um abraço para todo o pessoal da Faculdade Sensupeg, não apenas é a matriz Joinville, mas ao Polo Criciúma e a Estela, que fizeram. Maicon Silvano. Ô, Maicon, tudo bem? Esse menino é um excelente vendedor também, vendedor estratégico, tático, operacional completo. E a faculdade, qual foi? Nós estamos aqui fazendo propaganda, mas nominar bons exemplos. E eu acredito que bons exemplos têm que ser ditos. O que a faculdade fez? Por coincidência, ela é nossa parceira também. Exatamente. Fiquei sabendo, eu já tinha visto lá no bairro, que eu já acompanho vocês há um bom tempo, com muito orgulho, e parabéns pelo trabalho. O que a instituição fez? Olha que mapeamento maravilhoso. E aí você entende por que venda é efeito, é consequência e não a causa. Nós estamos em pandemia, as pessoas não estão indo até o ponto de venda, que são as instituições de ensino, porque estão com medo. E também estão com menos dinheiro, porque ou foram demitidas ou alguém da família já foi demitido. O que a faculdade fez? Opa! Mas estão com tempo livre para estudar. Tempo livre para estudar, EAD, análise de mercado, perfeita. Não pode ir até o polo, eu vou até você. Matricula online. E segundo, se ele está com menos dinheiro, a cabeça dele está focada em preço, desconto. Vou dar um desconto na mensalidade e vou dar algo a mais. Então, hoje o aluno faz o quê? Ele compra a graduação e ele ganha pós-graduação. Tudo antes tem uma estratégia, que é esse planejamento. A venda é efeito. E as vendas estão indo maravilhosamente bem em plena crise. Então, só reforçando para quem está chegando agora na nossa live, estamos conversando com o professor, doutor e consultor na área de gestão, Rafael Glavan, que está nos trazendo dicas valiosas, dicas que inclusive são de um curso. Então, na verdade, quem está assistindo a live está aproveitando para ter, digamos assim, um intensivão hoje de dicas práticas para colocar em funcionamento na sua loja, no seu comércio ou no seu dia a dia como vendedor. E a gente, em função do Facebook, do Instagram, ter um limite de tempo, né? A gente já está com 43 minutos e 30 segundos. Ele só nos permite fazer uma live de 1 hora, senão ele interrompe a live, cai a gravação. Então depois a gente também vai disponibilizar essa gravação. Estaremos divulgando na plataforma Bairros Criciúma. Gostaria também de aproveitar o professor Rafael Glavan para trazer mais algumas técnicas. Afinal, ele já nos trouxe estratégias. Estratégias para o ramo de alimentação, para o ramo de confecções, de acessórios, também agora para o ramo educacional, e inclusive que podem ser aplicadas em diversos outros ramos. Mas para o vendedor agora, professor, eu queria aproveitar esse tempinho final para o senhor dar uma dedicada aos vendedores, a quem trabalha na ponta da linha ali com vendas. O que o senhor gostaria de trazer para estratégias, dicas, enfim, orientações para estes profissionais? Bom, primeiramente, um caloroso abraço e um respeito fraterno a todos os vendedores, essa profissão tão digna, mas ao mesmo tempo tão... queria ter cuidado com a relegada, né? Não tão valorizada pelas organizações. Muitas organizações, por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou vendendo? E aí, em muitos momentos, elas têm um produto ruim, a um preço caro, e aí, quando não vende, porque também o ponto de venda não é bom, coloca a culpa, mas também o meu vendedor. Então, nem sempre a culpa é do vendedor e nem sempre a culpa é da empresa. Tem que tentar entender o que efetivamente está acontecendo. Porque se o cliente não pode ir até o ponto de venda, se o cliente está com menos dinheiro,
Aí não se trata de vendedor, só super-homem, né? Aí você tem que ter superpoderes. É E o mágico. vendedor, o vendedor não tem autonomia para tomar decisões. O desconto que ele pode dar, a margem, as vendas em que ele pode fazer aí uma triangulação, o que ele pode oferecer, partem da política de mix de produtos e de preços da empresa. Isso vem do gerente dele, ou às vezes até de um nível mais elevado. As dicas simples que eu passo aí para vendedores, eu tenho aí mais de 200 cursos de vendas realizados ao longo aí dessa trajetória, alguns pela SIC, também aqui em Criciúma. O próprio Maicon aí já foi meu aluno em Tubarão. A primeira grande questão não adianta, tá? É você conhecer o teu cliente. Você tem que desenvolver técnicas e métodos para estar mais próximo a ele. Ah, mas eu tenho 1.000 clientes, 2.000 clientes. Vai ter que descobrir um jeito. Quer ver um erro muito grande? Perguntar 3, 4 vezes o nome do cliente. Nós estamos em uma época de relacionamento, o cliente quer se sentir especial, você pergunta 3, 4 vezes o nome dele. Eu costumo brincar nos meus treinamentos, a chamada técnica do post-it. O cliente entrou, pergunta o nome dele uma vez, escreve num post-it, não precisa ser rosa, né? Cada um usa a sua cor. Qual é o seu nome, João? Por favor, eu vou lhe mostrar um excelente produto. Anota aqui, João. E bota aqui, você não vai mostrar para ele que está olhando. Uma ou duas vezes, enquanto está conversando com ele, mostrando o ponto de venda do mix de produtos, dá uma olhadinha e o nome dele está ali. Senhor João, chama pelo nome, mostra respeito, cuidado com a informalidade. Então, Aproxima, né? aproxima, é relacionamento, é contato. Uma outra questão, nós temos uma série de perfis de clientes. É o que pouca gente percebe, é que nós temos uma série de perfis diferentes. Nós temos clientes visuais. Ele chega na tua loja, eu vi uma propaganda, eu vi um outdoor, eu vi na internet. Tente, pesquise um pouco sobre isso, os perfis de clientes. Se o cliente usa um verbo visual, tente usar verbos visuais. Se o cliente é mais auditivo, eu escutei que o meu vizinho me disse que ele é auditivo. Use verbos no Dica auditivo. importante, ó. Como é que é? Dicas importantes. Ótimo, obrigado. O cliente visual ele vai notar cor, ele vai notar embalagem, ele vai notar o ponto de venda, geralmente mais no público feminino, né? Não exclusivamente, mas geralmente mais no público feminino. Então, Os que esse compram com cliente os olhos, professor. que compram com os olhos, exatamente. Eu tenho um filósofo que sempre dizia que o homem só é visual quando ele olha para uma mulher, no resto não, né? Você tem um cliente auditivo, geralmente o que ele vai fazer? Ele tende a ser um cliente mais educado, ele dá bom dia, boa tarde, eu ouvi falar, eu ouvi isso, e ele não se importa tanto com o visual. Claro que não pode ser bagunçado. Nós temos também o cliente sinestésico. Uma outra dica, acompanhe o ritmo de voz do seu cliente. Havia uma brincadeira muitos anos atrás num programa dominical chamado Sombra, no Domingão se alguém lembra, e que ele ia atrás imitando as pessoas. É claro que ninguém vai imitar o cliente, mas você deve acompanhar o ritmo de voz do cliente e o tom dele. Eu sou Criar uma agitado. sintonia. Criar uma sintonia. Vamos fazer aqui uma simulação. Boa noite, qual é o seu nome? Michael. Boa noite, seu Michael. Seja muito bem-vindo ao nosso estabelecimento. O que lhe traz até aqui? O meu vizinho me disse que era um lugar muito bom de se comprar, de se negociar, enfim. O senhor ouviu muito bem. Já vi que o senhor é uma pessoa que presta atenção e que leva muito em conta a opinião dos outros. Você deve gostar bastante do seu vizinho. Dentro dessa linha aqui de produtos esportivos, o que o senhor procura? Para qual tipo de esporte? Futebol ou... E aí você começa. Agora, eu sou extremamente agitado. Eu entro na loja, eu começo a falar pelos cotovelos. Geralmente, nos lugares que eu vou, sempre tem algum ex-aluno, algum amigo trabalhando na loja, então eu começo a falar. O vendedor ele tem que me acompanhar. Agora, se já chegar alguém mais devagar, você não pode falar agitando essa pessoa.
Então, um bom vendedor, ele é rápido. Ele identifica o perfil do cliente auditivo, sinestésico, visual. Ele acompanha o tom de voz. Não é imitar, não é fazer uma claque, uma plague. É criar uma sintonia fina. Isso é extremamente importante. Aí você tem alguém te chamando pelo nome, você tem alguém que conhece o teu perfil, que sabe o que você quer. Agora, também vai depender da empresa, um bom produto, um bom ponto de venda. E aí vão entrando mais e mais variáveis que podem ajudar nesse processo. E tem alguns erros clássicos, acredito que ainda temos alguns minutinhos. Temos. Uma técnica muito simples é você pegar as perguntas e usar a palavra ou no meio. Sabe a palavra ou? Eu pergunto, Michael, imagina que você trabalha em uma empresa, eu ligo para lá da minha empresa querendo fazer uma parceria. Senhor Michael, tudo bom? Eu sou aqui da empresa Rafael, quero fazer uma parceria com vocês. Você pode me receber amanhã? A tua tendência é dizer o quê? Não. Quer dar uma olhadinha nisso? Não. O senhor não gostaria disso? Não. Você já dá a palavra não no início. Então, uma das formas de você quebrar resistências, com calma, acompanhando a voz do cliente, acompanhando o ritmo, é usar a palavra ou. Imagina que eu ligo para você, senhor Michael, eu faço parte da empresa Rafael Benefícios e eu tenho aqui uma solução que grande parte dos seus concorrentes já está utilizando, que tem oferecido uma rentabilidade de 15% a 20%, uma redução nos custos. Nós estamos com uma agenda de visitas do nosso diretor nacional semana que vem, e eu tenho a certeza que isso seria muito interessante para a empresa de vocês. O senhor prefere me receber no início da semana ou no final? É voz de comando, programação neurolinguística. Você vai dizer, no final. Que bom, obrigado pela sua resposta. Final da semana, quinta-feira ou sexta? E aí você vai. A dica para o vendedor. O cliente parado lá, como eu, com o produto na mão. Abordagem, fechamento de vendas. O senhor gostou do produto? Gostei. É um excelente custo-benefício. Qual é a objeção que faz com que o senhor não leve o produto agora? Ele vai dizer, o preço. O preço é a única objeção ou o senhor tem alguma outra? Não, é só o preço. Ah, que bom. Já vi que o senhor leva muito em conta o seu dinheiro. Isso é muito bom. Sobre o preço, é preferível um desconto à vista ou um prazo para pagamento? É claro que você não vai fazer uma metralhadora de perguntas uma atrás da outra. Você vai acompanhando o ritmo, o tom, vai o deixando à vontade. Mas você vai decupando o problema, fatiando o problema até encontrar. Chamando pelo nome, em uma loja com olfato olfativo, uma loja cheirosa, uma loja visualmente bonita, uma loja eventualmente com áudio auditivo, né? Sistema de som, promoção, fragrâncias também. E aí você vai encantando o cliente, trazendo ele para multissentido. Quando nós pensamos com razão, a resposta do cliente é não. Quando ele pensa com a emoção, a possibilidade dele dizer não é menor. Então você tem que fazer uma forma de que o cliente, não é enrolação, não é mentir ao cliente. Estamos falando de técnicas simples de fazer o cliente se sentir humano e acolhido. Chamar pelo nome, oferecer soluções, não é? Acompanhar o tom de voz. Tudo isso vai diminuindo a resistência e aumentando a possibilidade de venda. Então tá certo. Professor Rafael Glavan, gostaria de agradecer muito essa oportunidade que o senhor nos deu de poder contribuir com a nossa comunidade. Né? Contribuímos tanto com empresários, empreendedores e também com o trabalhador, né? O vendedor que está ali na ponta da linha, né? Fazendo um excelente trabalho, principalmente nesse momento em que as pessoas estão se doando um pouco mais para poder compensar, né? E superar essa crise logo. E quem gostou dessa live, professor, gostou da sua forma de abordagem, enfim, onde essas pessoas podem procurar o professor Rafael Glavan? Eu vou colocar aqui no chat, estou aqui digitando, o meu site, lá tem todas as mídias
disponíveis, canal do YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast. E vou colocar, acredito, como estamos no Instagram, vamos dar essa chance para eles, né? Vou colocar aqui duas mídias, claro que lá dentro do site você encontra o Instagram. Coloquei as duas aqui. Quem tiver interesse, quem precisar entrar em contato, lá tem o meu celular também, que é público, manda um WhatsApp, o próprio botãozinho lá já linka. Só, professor, assistir lá, formalidades à parte, doutor, professor, minha filha me chama de professor, é um orgulho ser professor, eu sou dessa geração que eu amo ser professor, seja em sala de aula ou em empresas, me chama de professor, eu estou feliz. Então, entre em contato e não tem problema algum. Estive lá com você e com o Michael do Bairros Criciúma na live, tranquilo, vai ser um prazer. Somente posso agradecer a você, Michael, pelo convite, estender também o agradecimento à Jussara, da Agregar, uma grande parceira, uma grande amiga também. E, claro, dar um parabéns a essa cidade maravilhosa que é Criciúma, essa região, por um povo tão empreendedor, que já caiu e levantou de vários ciclos, carvão, plástico, cerâmico, esse povo lutador, guerreiro, e que eu tenho a plena certeza, né? Pode ser uma frase pronta, um chavão. Eu acredito aí que nós já estamos começando a dar uma volta por cima. Talvez aí um lockdown novamente seja necessário, mas aí em 40 e poucos anos de vida, 22, 23 como empresário, consultor e professor, eu nunca vi um comportamento tão bom de organizações. Isso é uma opinião minha. Em outras crises econômicas, sanitárias, eu não vi esse comportamento tão belo das organizações, fazendo bem de maneira altruísta, de maneira pura. Estamos evoluindo, então. Por mais que tenham pessoas desrespeitando o lockdown, nunca se viu tantas pessoas preocupadas. É claro que alguém vai dizer nunca se viu tanta luta política e polarização, mas também a outra ponta cresceu. Então, acredito que nós temos um bom preâmbulo aí de um futuro que será melhor. Então, Michael, agradeço a oportunidade do Bairros Criciúma. Muito obrigado. Satisfação aí falar com vocês. Continuem este belo trabalho tão bom para a comunidade e contem sempre comigo. Um abraço para todos e todas, especialmente aqueles como o Michael e outros aí que já me conhecem, que vieram porque sabiam que eu estaria aqui. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Então tá certo, professor. Muito obrigado, nós que agradecemos. Então agora, já faltando praticamente 2 minutinhos, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesta live de hoje, na nossa segunda live, né, pelo Bairros Criciúma. Né? A primeira foi justamente com a Jussara, que falou um pouco sobre o mercado de trabalho, né, da Agregar Consultoria, enfim, a sua contribuição aqui com a nossa comunidade. E hoje o professor Rafael Glavan. E agradecemos a todos que nos acompanharam nesta noite, uma ótima semana. Desejamos a todos, principalmente ao professor também, né, sucesso e que consigamos superar rapidamente todas essas dificuldades e em breve voltemos à nossa, não digo a nossa normalidade, né, mas esse novo normal, né, que tanto se prega. Ou que pelo menos paramos de perder vidas, né? Principalmente, né? Então tá E que os certo, nossos professor. também Pode voltem. falar, pode falar, pode falar. Dá teu tempinho ainda. Não encontrar esse equilíbrio aí entre vidas salvas e empregos salvos. Esse equilíbrio entre Principalmente. CNPJ e medicina, que parece aí tão abrupto e tão difícil, é esse que é o meu maior desejo, que eu estimo para todos e todas. Então tá certo, uma boa noite e até mais. Vou finalizar a live aqui. Tchau.